Olá! O tema do Familiares de hoje é difícil e mais comum do que nós imaginamos. Vamos falar hoje sobre a dependência química nas famílias e nos lares brasileiros. Esse é o Familiarizar, um podcast para falar dos prazeres e perrengues da vida real. Antes de qualquer coisa, é importante nós lembrarmos que o alcoolismo é doença e é um problema social cada vez mais comum na nossa sociedade. Hoje temos aqui o Henrique, que inclusive trabalha com isso constantemente, o alcoolismo, e pode nos ajudar falando um pouquinho da experiência dele, das experiências que ele vive quanto a isso. E assim, na verdade, a ideia central não é nem só o alcoolismo, é todas as substâncias que geram dependência e o impacto disso na família. Eu acho que é o que a gente busca, que às vezes é o marido, um pai, filho, esposa também que tem. E também lembrando que a principal substância de abuso no Brasil é o álcool, por isso que a gente foca no álcool sempre. A segunda principal substância de abuso no Brasil, de abuso e dependência, né, é o cigarro. E provavelmente a terceira são os jogos, que é a única dependência que não é química. E a gente não vê muito, né, assim, falar sobre dependência de jogo, mas em todo canto tem o jogo do bicho. Tem o bet, que é um jogo, também, digamos assim, um jogo de azar, né, no meio da propaganda do futebol, né, vários sites de aposta hoje em dia. A gente vê como é que... E inclusive eu tenho alguns pacientes que são dependentes de álcool, dependentes de jogos, né? O impacto na família é incalculável normalmente quando entra no nível de dependência. No uso controlado já tem os malefícios, né? Vocês têm algum caso na família? Proximidade não. De proximidade não. Mas assim, algum parente que, por exemplo, na minha família, já teve algumas pessoas assim que durante algum período preenchia critério para alcoolismo. Não de alcoolismo. Na família a gente teve, né? Porque passou por tratamento, mas é um tratamento crônico. Mas com dependência química, mas assim, a gente realmente não tem tanta proximidade com ele, né? Mas é bem difícil a situação toda, né? Porque é uma coisa que você nunca sabe como lidar, como reagir, né? Não sei, se fosse mais próximo, eu acho que seria bem pior, porque a gente sofre junto, tem um sofrimento muito grande. Você vê um ente querido que está passando, né, por uma situação assim que, enfim, precisar de internação, a pessoa às vezes não quer, né, e se acaba, né? Ontem eu estava no hospital até tarde, trabalhando, e tá passando de novo aquela, não sei se é novela, se é minissérie, que aquela atriz vai pra Cracolândia. Verdades Secretas. É, na Verdade Secretas? A Grazi Massafera. A Grazi Massafera na Cracolândia. Nossa, ela... Noveleira. Eu acabei não assistindo. Cara, nunca mais assisti novela. Tu é muito mais a Natália? Sou muito mais noveleiro. Eu pensei que tu era muito mais a Natália do que a Grazi Massafera. Você era muito mais eu. Nem compara. Ainda mais ela depois que... Leonardo, ele não faz esses comentários. Imagina o trabalho que dá uma mulher daquela dependente química fazendo novela. Não é fácil. Mas ela tratar. ficou bem, né? Ficou. Bem, eu acho que demonstrou bem. Entrou bem no papel. Sim. Eu já estive eu trabalho muito com isso, né, no dia a dia. Eu pensei que tu ia dizer que tu já esteve dos dois lados, independente que... Não, pior é que eu ia falar que eu já estive dos dois lados, que é o familiar alcoólatra e a médica que trata o alcoolismo, né? Uhum. Desde pequena, os meus pais não bebem nada, eles não bebem, não utilizam nenhum tipo de substância ilícita ou até lícita, não jogam nada. Eles são realmente pessoas, teoricamente, até livres de vícios. Eu acho que talvez meu pai é viciado em trabalhar, né? E até isso é um defeito, até isso traz problema. Mas eu convivi com um familiar que, por questões assim individuais, eu não vou compartilhar exatamente quem era, né? Mas claro. É algo que traz muito sofrimento para a família de forma geral. Eu digo que só quem convive mesmo de perto sabe a dificuldade que é e o prejuízo emocional que traz para todo mundo. Primeiro que são vários anos para a família entender que é doença, que ele não está bebendo só porque ele quer, que ele não está daquele jeito porque ele quer. A gente ainda tem muito essa ideia de
Ah, isso é decisão dele. Ah, ele tá assim porque ele quer estar assim. Ele tá assim porque ele se permite estar assim. E com o decorrer dos anos, não. Não só a empatia de você ver uma pessoa que você ama e decaindo, mas como médico você vai estudando, você vê que é uma doença. A dependência desse tipo de substância é doença. Eu lembro que nós trouxemos esse familiar para ficar um tempo lá em casa e nós levamos ele numa psiquiatra muito boa, que trabalha com essa questão de dependência de álcool. E assim, no final a gente foi descobrir que o quadro de vários anos, ele tinha um quadro de depressão nem quero usar o termo mal curada, né? Na verdade, nunca não tratada, né? Nunca tratado. O que a gente sempre tratou como alcoolismo era um quadro depressivo que nunca foi tratado. Ponto. E aí foi feito tudo que estava ao nosso alcance naquele momento. E mesmo assim, infelizmente, ele recaiu. Então você vê que não é uma decisão totalmente pensada dele percorrer um caminho inteiro e de repente decair. É doença, né? É doença. E quando a gente começa crônica, a entender que é doença, o nosso posicionamento se torna diferente. Você não sente raiva. Eu não sinto raiva dele, eu não sinto raiva das atitudes que ele comete. Eu me sinto muito triste. Triste por ver as atitudes, triste por saber as consequências. Por não poder ajudar mais. É porque tem uma hora que você fica de mãos atadas, infelizmente, né? Só quem convive diretamente com quem faz uso abusivo de substâncias sabe o quanto a família, o papel da família nessa situação Padece, né? Padece. É um sofrimento de todo mundo, né? Poço sem fundo, né? E assim, a dependência ela é uma doença que normalmente a gente vai avaliar em exame de imagem, né? Normalmente para pesquisa, a gente não pede para paciente geral. Mas a gente vê que o funcionamento do cérebro ele muda totalmente depois do uso da substância. Então realmente acaba que, assim como a gente, por exemplo, a gente tem interesse de trabalhar para ganhar nosso dinheiro, às vezes para ajudar a família, a gente tem a motivação para manter nossa relação familiar, para se divertir, para viajar. A pessoa que é dependente química, o cérebro dela muda com o foco, chega num ponto que depende da substância para ele funcionar normalmente, digamos assim, ou pelo menos próximo do normal, e também, às vezes, o cérebro começa a funcionar com o objetivo de buscar substância, que é no crack, né? E lembrar sempre também que quase sempre o álcool, quase sempre não, mas é muito alta a incidência, na verdade, de as pessoas ficarem alcoólatras numa tentativa de se automedicar para transtornos, que nem o caso desse familiar que a gente tem. Normalmente ele estava evoluindo com um transtorno, ninguém sabia que ele tinha um quadro depressivo, aí às vezes ele tinha de substância psicoativa? O álcool ali disponível, que aliviava, digamos assim, um pouco o sofrimento. O que também dá muito? Paciente que tem transtorno de ansiedade, personalidade ansiosa, às vezes não lida bem com ansiedade, bebe porque o álcool ele tem um efeito GABAérgico, né, que é relaxante. E também uma coisa que é muito importante, esse lado da parte de criança e adolescente, né? Que é criança muito agitada na infância, que não presta atenção. Pode ver quase sempre depois quando ela vai, que provavelmente tem um TDAH, né, impulsiva, que não é totalmente responsável. Quando ela vai desenvolvendo, normalmente ela vai deixando de ser uma criança muito alegre, muito feliz e ficando, às vezes, irritada, emburrada, isolada, né? E essa criança que tem um TDAH, que tem normalmente é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você fala, poxa, mas a criança é agitada, qual o problema dela ser agitada? É o jeito dela, né? Uma discussão muito grande hoje, se a gente trata ou não. Existe uma diferença, né? Entre a hiperatividade e de uma criança que é muito ativa. Isso. Né? Que é o que a gente toda criança tem muita energia atenção. normalmente, né? Sim. Aí, assim, quando a gente não trata, aumenta muito o risco de dependência de tudo. Além dos outros transtornos mentais, né? Mas o de dependência é algo assim que é bem chamativo. E além isso assim falando de transtorno, mas além do adoecimento da família inteira, normalmente, quando a pessoa usa uma substância, principalmente às vezes são pessoas isoladas da família, que a família meio que já espera assim, que nem pode ser de repente uma pessoa que teve TDAH na infância, acaba que, dá trabalho, sempre pegou droga, entendeu? Mas às vezes alguém muito próximo que caiu ali por azar. Assim, como eu te disse, eu tenho um familiar, mas que o Leonardo nem conhece, porque realmente isso acaba afastando. Como ele realmente não é como diz a Jamile no direito, ele não é um parente direto, ele é um parente indireto,
a gente acaba afastando, né? O Leonardo não conhece ele, nunca viu, eu acho. Mas assim, a gente tinha uma proximidade maior quando eu era criança. E eu lembro que eu sentia medo de estar no mesmo local. Porque mesmo eu sendo criança, todo mundo sabia, né? Sim. Que ele tinha um problema de abuso de droga. E eu lembro que a mamãe conta as histórias dele, que quando ele era criança, ele era uma criança muito agitada. E que, pela educação tradicional, não recebeu o devido limite. Não, pela educação tradicional, não recebeu o devido limite. Todo mundo achava lindo as bobagens que ele fazia. Mas agora que tu falaste, realmente remete, né, a uma criança que era hiperativa. Infelizmente sim. Infelizmente sim. E é importante a gente só salientar um negócio. Lembrar que o uso excessivo de alguma substância não caracteriza dependência da substância e nem uso... A dependência mesmo. O uso maléfico, sim. né? Um uso maléfico assim, da substância. A pessoa às vezes pode usar todo dia e não tem critério para dependência, conseguir parar. Então, Sim. a dependência realmente é uma doença. Assim. Mas é realmente um fator genético, né, também? Tem, genética. Que a dependência, como tu disseste, tem gente que usa. É igual aquela história, tem gente que fala, porque maconha não vicia. Eu acho que depende do organismo da pessoa, né? Não causa dependência. Tem muita gente, pode ver, maconha não vicia. Então, quantas pessoas que você conhece que faz uso da maconha consegue ficar sem uso mesmo? É porque não é tão chamativo a abstinência. Mas normalmente quem fuma todo dia, quem não se considera muito dependente, não consegue ficar uma semana sem usar, que começa a ficar nervoso. Tanto é que a maconha, a gente usa, tem a maconha medicinal, que é o THC, que tem o THC principalmente e o canabidiol, né? O THC é a principal substância assim, mais estimulante, que causa mais dependência. Mas, por exemplo, se o paciente, digamos assim, que você faça um tratamento com canabidiol, se você usar ele direto e na época, não vai ser uma dependência, né? Mas você vai depender da ação daquela medicação para o seu cérebro, digamos assim, voltar ao funcionamento normal. Então, algum efeito tem, né? Sim. E às vezes as pessoas elas minimizam que nem do cigarro. Difícil você fala assim, alguém é dependente de cigarro. Não, o cara é tabagista. Tem os dependentes de cigarro. E é grave normalmente, ainda mais em UTI cardiológica. Eu já fui chamado algumas vezes para avaliar. Eu acho muito pior, inclusive para quem interna, né, quem é cardíaco, a dependência do cigarro do que do álcool. O paciente fica muito irritado. Nossa, meu pai era fumante. Pois é. É muito complicado. E para ele parar foi um transtorno. Deixa um usuário de maconha assim, que usa todo dia, igual cigarro, ficar uma semana, você vai ver como é que vai ficar igualzinho o tabagista, fica irritado, não dorme bem, entendeu? É muito complicado. Eu lembro que eu estava agora com um paciente cirrótico e que teve uma hérnia perfurada. Melhor tipo de paciente para operar, né? Uma coisa boa. Com a CIT descompensada. Caramba. E teve que operar. Tipo assim, normalmente esses pacientes a gente espera transplantar e aí no transplante organiza, né, o que tiver para organizar. Só que aí como perfurou, teve que ser operada. Cara, e a cicatrização dele já é péssima de natureza e ele é tabagista. E aí a gente conversava com ele, o senhor não pode fumar, o senhor, assim, já vai ser péssima a sua cicatrização, não fuma, não sei o quê. Gente, não dava outra. Ele saía, ia fumar na pracinha do hospital escondido. Então... isso acontece muito. Então, assim, ele não ia parar de fumar. É muito complicado, né? Normalmente nesse paciente, inclusive, é importante, às vezes até a família conversa, caso um dia aconteça com o parente de alguém que é dependente de tabaco, que tem os adesivos. Só que, infelizmente, no serviço público, para você conseguir um adesivo na internação, porque na internação, o cara ele não vai conseguir, por exemplo, entrar no UTI, ele não vai conseguir fumar. Mas tem que ter um adesivo, porque a abstinência é muito forte. É muito forte, né? E ajudou o seu pai? Nossa, ele passou um tempo com adesivo, mas quando acabou o período de tratamento do adesivo, Voltou. foi tão ruim quanto... Não, ele não voltou a fumar, mas ele ficou assim, num estresse, numa agonia. Era chiclete toda hora, que era pra baixar, melhorar... Não, um chiclete normal, que era pra diminuir a ansiedade, né? Porque tu tá lá mastigando, tá fazendo alguma coisa, né? Mas então foi bem difícil. Aí era bom ele, inclusive, às vezes investigar, porque é muito comum, que não te fala, às vezes o cara usa cigarro
ainda mais quem estoura na família de dependência, se for da parte Não é dele, não é do mesmo. mas às vezes é bom investigar um transtorno de ansiedade, porque é comum. Ele é demais ansioso. Às vezes o funcionamento ansioso não é um transtorno, mas às vezes a pessoa ela tem que, normalmente a gente trata com terapia, mas às vezes tratar onde é que estão os focos ansiosos dele e trabalhar. Sim. Bom, então aqui eu vou deixar algumas dicas, até a Saline falando sobre a experiência que ela viveu com o pai dela. É muito sobre a abordagem que nós temos com esse paciente dependente de alguma substância. O que os estudos mostram é que não adianta você ter uma abordagem confrontativa. Então, o paciente, durante a utilização do álcool, durante ele estar fumando, durante ele estar embriagado, você ficar confrontando, isso não traz resultados a longo prazo. Na verdade, pode até criar um ambiente hostil àquela situação. Então, acolher o paciente, compreender, oferecer apoio, oferecer suporte, tudo isso, para todas as dependências, elas auxiliam muito nesse processo. E eu acho que para encerrar, a gente poderia deixar algumas perguntas para quem estiver escutando o podcast, quem estiver nos escutando nesse momento, refletir, ver se aplica para você mesmo, para alguém que você conheça e ficar alerta, principalmente aos sinais de alarme quanto à utilização de uso não saudável do álcool, né? Nós trabalhamos muito com... Não é um score. O que é o audit? É um teste de screening. É um teste para avaliar a utilização não saudável de álcool. Na verdade, uso problemático, né? Eles utilizaram o termo uso não saudável. Pode utilizar. Então, gente, assim, quando a gente vai falar, finalizando assim... Então, gente, finalizando o assunto, às vezes ficaram na dúvida, quando é que eu vou saber se eu ou alguém que eu conheço está usando alguma substância, né? Tem um excesso. Alguma substância de forma inadequada, ou em excesso, né? Ou de forma problemática, ou está dependente mesmo, né? Tem 4 perguntas que normalmente ficam fáceis assim da gente facilitar o trabalho, principalmente com álcool. A pessoa, será que alguma vez eu já pensei que eu estou usando de forma inadequada, né? Normalmente da pessoa. Quando alguém critica que eu estou bebendo, eu fico irritado, né? Eu me sinto culpado porque eu estou bebendo. E se eu estou usando essa substância, bebendo ou usando essa substância, e se eu estou usando essa substância de manhã cedo ou para aliviar a minha ansiedade, né? Normalmente essas 4 questões facilitam muito, assim, normalmente quando positivas, né? Eu estou me sentindo culpado, eu fico chateado quando me criticam quando eu estou bebendo, eu estou tomando ou fumando de manhã cedo para aliviar a ansiedade, também para estar com muita vontade, né? Que pode ser um sinal de dependência, e as pessoas me criticam, as pessoas acham que eu estou passando do limite também. Então, em geral, se você apresenta pelo menos 3 dessas respostas positivas para alguma substância, é bom você procurar ajuda, às vezes da família mesmo, às vezes conversar mais, entender ou tentar diminuir, já ajuda, mas em geral é bom procurar um especialista que entenda do substância. E lembrar também para você que tem um parente que usa, que é muito comum as recaídas, tá? E não é fácil o tratamento como um todo. A pessoa que ela é dependente para sempre, então tô há 10 anos sem beber, vou dar uma provadinha. Normalmente não é bom você ficar passando o limite, descobrindo seu limite novo, ficar se arriscando. E é isso. É isso, gente. Acho que hoje o podcast foi um pouquinho mais denso, de conteúdo até. Mais pesado. Menos descontraído. Né? Menos descontraído, mas é bom para falar sobre temas não tão saborosos, mas necessários, né? Então Principalmente agora no Natal, que vamos encontrar toda a família. Encontrar álcool por aí, né? Piadinhas com tio alcoólatra, tá, gente? Tem Isso não é saudável. Se tem alguém na família que é dependente, é bom deixar Não bem oferecer. não oferecer. De preferência, às vezes era bom que ninguém usasse. Até porque não adianta. Assim como comida, quando a gente faz uma dieta, não adianta fazer sozinho, é a mesma questão do alcoolismo. Da dependência. É um esforço que vocês vão fazer, faz bem para a pessoa. Ela não tem noção que faz mal para ela ainda. Mas não é bom evitar, porque já que ela não tem noção, pior ainda, né, que ela vai querer beber. Mas é isso, assim, boas festas. Se cuidem de juízo. E usem-se com consciência.
Esse foi mais um podcast do Familiarizar, falando sobre perrengues e os prazeres da vida real. Segue a gente no Instagram, no @vamosfamiliarizar. O meu, @doutora Salime Sarati. Leonardo, @drleosantos. @Natalia.epato. @henrique.psiquiatra. Até a próxima.